Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos nós aqui reunidos nesta manhã, e com você que está me vendo, vai me ver. Queremos que esta graça e essa paz do Senhor, nosso Deus, estejam sempre conosco, nos guiando, nos orientando e fazendo com que a nossa vida, de fato, caminhe na direção daquilo que é a razão de existirmos. Nós estamos aqui para juntos passarmos esses momentos refletindo sobre a palavra de Deus. E o propósito, como sempre dizemos, é crescermos tanto na graça como no conhecimento do Senhor, para que a nossa vida nessa caminhada, no tempo, na história, corresponda exatamente com aquilo que é o propósito de Deus em nos dar a existência e agora nos mostrar o caminho em Cristo e nos prover desta graça maior no Espírito Santo para juntos vivermos essas experiências mais profundas do seu amor, da sua bondade na nossa vida. Isso que nós estamos aqui experimentando no amor do Senhor e na ação do Espírito Santo, que nos permite esses momentos, é justamente para que a nossa consciência de Cristo se amplie, nossas percepções destas realidades transcendentes, maiores, nos tome, nos envolva cada vez mais, e assim vivermos em função delas, a partir delas. Nós vamos nos desprendendo, nos desligando de tudo aquilo que ainda nos mantém ligados aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, em relação à queda, não em relação a eles propriamente dito, mas em relação à queda, ao pecado que herdamos deles. Nós vamos cada vez mais nos afastando na consciência desse entendimento e até dessas ações da nossa vida, e vamos crescendo, até o dia quando nós estaremos tomando posse total dessa consciência, estaremos de plena posse do nosso ser. E aí, então, nós compreenderemos, veja, isso é importante, nós compreenderemos o verdadeiro motivo de existirmos, porque até aqui ainda não temos isso muito claro em nossa mente. Sabemos que existimos pela vontade de Deus, por Deus, para Deus, mas as coisas ainda não são muito claras em nossas mentes. Por isso nós temos momentos de dúvidas, momentos de tristeza, dores, porque ainda nós não compreendemos de fato a vida, o que é a vida. Então um dia nós saberemos, e quando estivermos de posse plena desse conhecimento, é aí que nós entraremos naquilo que o apóstolo Paulo chama, de certa forma, de bem-aventurança futura. Então nós seremos bem-aventurados, essa felicidade do próprio Deus, nós experimentaremos na nossa própria vida essa felicidade de Deus, essa plenitude de Deus, esse conforto que Deus de fato é. Então nós estamos caminhando, estamos seguindo, estamos indo em frente. Até lá nós vamos tendo esses momentos de meditação, reflexão, para ampliarmos isso, para melhorarmos isso e cada vez tornarmos isso mais experiencial na nossa vida. Eu vou tomar um texto que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3 da carta aos Efésios, e nós vamos ler o verso de número 20.
E nós veremos aqui algumas questões importantes sobre essa verdade do Deus conosco, nós em Deus, nessa caminhada, e como nós devemos nos portar mentalmente, emocionalmente, volitivamente, diante dessa realidade, de posse dessa realidade. Então o apóstolo Paulo escreve esse capítulo 3. Neste capítulo ele mostra o mistério dessa vontade maior de Deus, desse plano eterno de Deus. O plano, no verso 11, ele falou o plano que o próprio Senhor Jesus consumou através da encarnação, morte e ressurreição. Então é um plano divino, não é um plano humano, não é um plano de uma igreja, de uma instituição, é o plano de Deus, plano arquitetado por Ele antes da criação do mundo. Então a criação passa a existir dentro deste plano, Deus está lá com o plano, o mundo é consequência deste plano, portanto é impossível que alguma coisa venha a dar errado no final. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, que a existência de todas as coisas, o universo, nós, principalmente pensando em nós, existimos dentro deste plano, não fora dele. E Deus nos conduz na existência a partir deste plano, como o sábio arquiteto e construtor de tudo isso. Então não haverá falha, não haverá erro. Quando Deus disser está terminado, realmente estará terminado da melhor forma possível. Quando ele disser está acabado, estará acabado mesmo, não haverá mais nada para se acrescentar, porque todo o seu plano se concluiu, se confirmou, se realizou, se materializou, como nós quisermos. Então, esse entendimento é que vai dando sustentação para a nossa vida de fé. É compreender isso, é olhar para isso, é se abrir para isso, que nós vamos percebendo a largueza da existência, a amplitude da existência, a abrangência da existência. Então nós existimos dentro dessa abundância, né? Nós existimos dentro desse absoluto, desse eterno, desse infinito. Então nós não podemos alimentar nenhum pensamento que diminua isso, né? Que torne isso semelhante a nossas experiências cotidianas e humanas, pecaminosas. Deus transcende tudo em nós, tudo de nós. Então Deus está para além. Então nós estamos aqui pensando nessa realidade que está para além de tudo aquilo que agora nós somos capazes de perceber, de compreender. Então é algo para pensarmos, para refletirmos. Essas abstrações, elas são importantes, porque ela amplia isso na nossa vida diária. Então Paulo fala disso nesse capítulo, ele mostra essa grandeza, ele vai falar do amor, esse amor que nos abraça, esse amor que nos conduz. Ele fala da altura, ele fala da profundidade, da largura, do comprimento, essa infinidade que é o amor de Deus, que não se esgota, esse amor que não muda, esse amor que nunca vai deixar de ser, é a razão de sermos, de existirmos. Então, nós vamos viver isso eternamente. Então, Deus criou em nós essa capacidade de experienciarmos isso, né? Experienciamos Deus, né? Seu amor na nossa vida. E quando nós falamos de experienciar, nós estamos falando de questões pessoais, né? Eu experiencio Deus, né? Eu experimento Deus, né? Mas isso é uma coisa minha, cada um experimenta Deus, tem a sua própria experiência de Deus. E essa experiência ela não pode ser julgada por ninguém, porque ninguém tem acesso à experiência do outro. Quando eu digo eu tenho a minha experiência de Deus, é minha experiência. Ninguém pode dizer que ela é boa, que ela é ruim, que ela é certa, que ela é errada,
Porque é experiência. Experiência não se julga, não se mede. Ela é intransferível, é incomunicável, né? Não é partilhável. Ela é a experiência de quem a tem. Então, se você tem experiência de Deus, ela é só sua. Ninguém vai ter acesso a ela. Então, é ela que você deve alimentar, deve tratar, cuidar, para que ela cresça, que se amplie. Então, a nossa experiência de Deus, ela é única. Cada um tem essa realidade maravilhosa na sua própria existência. Então, quando alguém tenta julgar a experiência do outro, está extrapolando o próprio juízo, porque é impossível julgar a experiência. Não é a experiência experimental, empírica, essa é uma outra realidade de experiência. Essa se julga, essa se mede, essa se calcula, porque é científica, é própria do natural. Mas experienciar é outra coisa, é transcendente, vai para além da nossa razão. É transracional, dizia o padre Lima Vaz, né? Então essa grandeza mesmo, você não pode, ela não sai da razão, mas não fica presa à razão. Ela não está aquém da razão, nem é irracional. Ela é racional, porém transcende a razão, a própria razão. Talvez aquilo que Pascal costumava dizer, o homem transcende o próprio homem. Então nós nos transcendemos em Deus, nessa realidade de sermos quem somos. Então o ser humano é uma grandeza, o ser humano é algo extraordinário, imagem e semelhança do Criador. Então isso não é pouca coisa, isso não é um acidente apenas na existência humana. Isso é o plano de Deus, é o cálculo de Deus, né? Então nós existimos com essa grandeza. Você e eu temos que olhar para nós e nos enxergar dentro dessa realidade. Quanto mais eu me perceber em Deus, maior eu me compreendo e melhor eu me compreendo. Então, se compreender a partir de Deus é algo maravilhoso, grandioso. Então, na base da nossa existência, na raiz da nossa existência, está Deus, né? Ele é a nossa origem, Ele é o nosso meio, Ele é o nosso fim. Nós existimos dele, existimos nele, existimos para ele. Então não podemos ver a vida fora disso. Então quando Paulo escreve esse capítulo, não só esse capítulo, mas o 1, o 2 também, ele vai falar disso, mas aqui ele vai procurar mostrar essa grandeza desse plano de Deus, que é para a gente meditar nele e não se perder na vida. Então no verso 20 ele vai colocar para nós o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu pensar, de tudo que eu falar. Então, é a partir dessa realidade que nós temos que edificar a nossa vida de fé, né? Então, quando ele diz ora, né? Então ele chama a nossa atenção para essa verdade. Ele está dizendo, veja o que eu vou mostrar para você. Olhe bem para isso, preste atenção nisso, né? Se ocupe com isso. Deixe que isso ganhe a sua consciência, sua mente, seu coração. Não ouça qualquer coisa, não se envolva com qualquer coisa. Então, tudo que você ouvir, numa outra carta ele vai dizer isso, né? Tudo que você ouvir, né? Ouça com boa vontade, mas examine tudo. Retenha o que é bom e o que achar que não é bom, deixa de lado. Não precisa também julgar, criticar, não precisa brigar, né? Não, se não serve, você apenas deixa de lado. Mas se tem alguma coisa boa, tome para si o que é bom. Então nós temos que aprender também a ouvir uns aos outros para tomarmos o que para nós é bom, o que não é bom a gente deixa de lado. E nessa conversa, né, nesses diálogos, nessas trocas, a gente cresce sempre. Então estar aberto para ouvir é uma maravilha, porque a gente está sempre crescendo.
Mas quando a gente acha que já não tem mais nada para ouvir, só para dar, quando a gente só quer que o outro nos ouça, né? Porque eu já tenho a plenitude, então agora você tem que me ouvir, aí nós nos diminuímos e diminuímos o outro também, porque nós estamos dizendo que ele não é capaz de nos dizer nada que nos interesse. E isso é desfazer, isso é mal nas relações, impede as relações. Então, nas relações, nós temos que estar sempre considerando o outro como capaz, seja ele quem for. Então, se a pessoa não estudou teologia, por exemplo, a pessoa não se formou no qualquer que seja aí o seu estudo, mas sempre terá alguma coisa para nos ensinar, para nos mostrar. Então, estar aberto para o outro, as relações se dão nessa abertura, se compreendendo. Então, essa capacidade de conviver, aquilo que o Senhor Jesus fez durante toda a sua vida. Jesus convivia com as pessoas. Então, ele está sentado na casa do fariseu, ele tem lá uma mulher tida por aquelas pessoas como de má fama, que entra, lava seus pés, enxuga com o cabelo, beija, e ele não, a expulsa. Todos esperavam que ele fizesse isso. Ele está na casa de um outro fariseu, e ali estão sentados com ele pecadores, prostitutas, publicanos. Ele sabia ouvir, sabia conversar, porque ele tinha para dar, mas também recebia daquelas pessoas esta abertura para poder fazer o seu trabalho. Então, quando Paulo diz, ora, ele está chamando a nossa atenção para essa abertura, para essa boa vontade, para essa disposição em relação ao outro e a tudo nesta vida. E depois ele diz, aquele, quem é aquele? Aquele de quem ele está falando. Ele está falando de Deus. Então, podemos tirar aqui a palavra aquele e pensar Deus. Ora, Deus, quando eu penso Deus, eu estou pensando no mistério, eu estou pensando no transcendente. Quando eu penso Deus, eu penso a Trindade. Quando eu penso Deus, eu penso, nós cristãos, pensamos a Trindade. E a Trindade, ela está para além de qualquer imaginação, qualquer pensamento nosso, qualquer coisa que falarmos. Nós jamais penetraremos a realidade da Trindade. A Trindade é algo para contemplarmos, para admirarmos, para adorarmos, para nos prostrarmos diante dela. Não é para ser compreendida, porque é impossível para nós, pelo menos agora, compreender o que é Trindade. Esse três que é um, em comunhão. Então, se nós temos nesta nossa realidade inicial, três que é um, e que é um na comunhão, então aquilo que ele vai realizar, aquilo que ele vai trazer à existência com ele, para ele, é justamente para viver essa comunhão que ele é. Então nós existimos para a comunhão, vivemos essa comunhão com Deus a partir daquilo que ele é. Então, a comunhão, ela é na sua raiz, na sua base da nossa existência. Está lá, posta para que ela seja a nossa experiência sempre. Então, nós estamos aqui pensando em Deus. E Paulo vai dizer, ele é poderoso. Qual é o poder de Deus? Nós não temos como calcular o poder de Deus. Ele é o próprio poder. O salmista disse, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Talvez seria até mais interessante se ele tivesse dito, porque Deus é o próprio poder. Deus não tem poder, ele é o poder. Então Deus é a onipotência em pessoa. Então Deus está na sua realidade como ser onipotente. Não há nada que ele não possa realizar, que ele não possa fazer, desde que esteja de acordo com a sua natureza de Deus. Então Deus não extrapola a sua natureza, Deus não foge à sua natureza. Como dizem nos debates sobre isso,
Deus não pode criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa levantá-la. Seria contraditória à sua natureza. Então Deus não faz coisas absurdas, Deus não faz água em pó, por exemplo. Deus não faz aquilo que não é da realidade da sua natureza. Então às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que não é próprio da realidade dele, Ele não vai fazer. Então, compreender Deus na sua onipotência é saber que Ele é Deus e a partir daquilo que Ele é, Ele realiza todas as coisas. Nunca para o mal, sempre para o bem, porque Ele é o sumo bem. Tiago vai dizer que Deus é o sumo bem, que não pode ser influenciado nem de fora para dentro e nem de dentro para fora. Então Deus não influencia para o mal e também não é influenciado para o mal, porque Ele está acima de qualquer possibilidade disso. Então Deus não se deixa tocar. Deus não se deixa tocar por nada daquilo que Ele criou. Os anjos não modificam Deus, os homens não modificam Deus, a natureza não modifica Deus. Deus é imutável, Ele é absoluto, Ele é pleno em si mesmo, Ele se basta a si mesmo. Então nada toca Deus, os sentimentos de Deus. Então a Bíblia ela traz Deus para nós numa linguagem humana, bastante humana até muitas vezes, para que nós tenhamos de longe alguma percepção dessas coisas. Mas a Bíblia não traz Deus para nós na linguagem de Deus, porque nós não compreenderíamos absolutamente nada. Então quando a Bíblia fala de Deus para nós, ela fala de um Deus na linguagem humana, ela torna Deus quase que um ser humano, é um ser humano falando com outro humano, e se nós não percebermos que isso é apenas um tipo de linguagem para que nós possamos ter alguma abertura para Deus, nós confundiremos Deus com o humano, e começamos a olhar para Deus como se Ele fosse um outro ser humano, talvez um pouco melhorado, mas com os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas consequências humanas. Deus está fora de tudo isso. Deus é para além de tudo isso. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, para não confundirmos Deus com os nossos sentimentos e pensamentos. Então esse poder que Deus é, não muda nunca. Então o pecado não mudou Deus na sua estrutura de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, não alterou nada em Deus. Deus continuou o mesmo Deus em relação a eles. Eles sim se modificaram em relação a Deus. Então o pecado modifica o pecador em relação a Deus, mas não Deus em relação ao pecador. E às vezes eu confundo, eu me modifico em relação a Deus e acho que Deus se modificou também em relação a mim. Então Deus não se modifica em relação a você, a mim, a nós, a ninguém. Deus é sempre o mesmo. E Jesus Cristo, o Senhor, diz o escritor aos Hebreus, é o mesmo, ontem, é hoje e eternamente. Ele é imutável. Então se eu tropecei, se eu errei, se eu fiz alguma coisa que humanamente é considerado ruim ou falho, isso não alterou Deus em relação a mim. Deus continua com o mesmo amor, com a mesma boa vontade, com a mesma disposição. Quando eu me recobro, como eu me rearranjo em mim mesmo, em relação a Ele, eu começo a perceber isso de novo. Todas as vezes que eu me volto para mim mesmo e me corrijo no meu interior, nos meus sentimentos, às vezes a gente precisa de um psicólogo, né, para ajudar isso, né? Precisa de um especialista para ajudar a gente a se arranjar, se arrumar. E quando a gente se arruma, aí a gente olha para Deus, Ele continua o mesmo. Pois é, então a gente às vezes não está bem e acha que Deus também não está bem com a gente. Então Paulo está dizendo, deixa de pensar Deus da forma humana, Ele está para além de tudo isso. Deus é sempre Deus. Aleluia, Ele é sempre Deus. Você acorda, você tem Deus lá diante de você. Você passa o dia, vai dormir, é o mesmo Deus. Você mudou muitas vezes, eu mudei muitas vezes durante o dia, nesses trânsitos da vida. Mas Deus continuou o mesmo.
conosco, com o mesmo amor, com a mesma graça, porque Ele é Deus. Então Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Então veja que a disposição de Deus em relação a você, a mim, a todos nós, ela não é uma disposição limitada. Nós não pensamos que Deus tem uma disposição ou uma vontade limitada em relação a nós. A vontade de Deus em relação a nós é ilimitada, é infinita, é eterna, é imutável. Então, quando nós orarmos, quando nós pensarmos em Deus, quando nós nos voltamos para Deus, tenhamos isso na nossa mente. Não há limites em Deus. No seu amor não há limite. Na sua bondade não há limite. No seu querer não há limite. Então nós estamos diante desse ilimitado Deus. Então, portanto, Paulo diz, aquilo que você pensar dele, que eu pensar dele, aquilo que eu falar dele, é muito mais do que isso. Não esgotamos Deus, nem na imaginação, e muito menos na fala. Nosso vocabulário é tão pobre para isso. Então, aqui Paulo está nos ajudando a pensar, primeiro, Deus nessa realidade que Ele é. Segundo, dentro de um plano que Ele mesmo arquitetou, não é um plano capenga, ruim, por um engenheiro, né? Bom, deixa para lá. Mas é Deus que fez esse plano. Então Ele é perfeitíssimo. E toda a existência se dá dentro desse plano, portanto não tem como dar errado. Na relação desse Deus conosco, Paulo diz, não limite Deus, não pense e não fale de Deus com limites. Não use o seu limite para limitar Deus. Não use a sua pequenez para apequenar Deus. Não use as suas raivas para falar de Deus, suas iras, suas inconformações. Fale de Deus de acordo com aquilo que Ele é, até onde você puder compreender isso. Então aí você terá uma relação realmente a partir de Deus, com o qual você pode, da maneira como você consegue, se arrumando, se arranjando mentalmente, psicologicamente, até fisicamente, nossa química às vezes também nos desarranja, você vai compreendendo que está diante de um ser que é sempre o mesmo. Então não meça Deus por você. Não calcule o amor, a bondade, a graça de Deus pelos seus sentimentos, porque aí fica muito errado. E aí Paulo continua para a gente fechar esse nosso breve meditação, né? Mais do que tudo quanto pedimos o pensamos. E aí ele coloca algo que é extraordinário, conforme, de acordo com o quê? O seu poder, poder de Deus, que opera, que age, que trabalha, que realiza, que se move, onde? Em nós. Olha que fantástico é isso. Então toda essa grandeza que Deus é, presente em nós, né? Presente não no sentido panteísta, né? Mas no sentido da presença de Deus em nós. Nós não somos Deus. Também não somos emanação de Deus. Também não somos criados a partir de Deus, porque seríamos divinos. E nós não somos divinos, nós somos criaturas, somos humanos, imagem e semelhança do divino. Então não há um panteísmo aqui. Deus não está em mim porque eu sou Deus. Agostinho percebeu isso, ele, depois de acompanhar Plotino na sua caminhada de transcendência, de purificação, ele chegou um momento que ele diz, olha Plotino, suas questões são boas, seu caminho é bom, mas você está se esquecendo de algo que não podemos nos esquecer.
nós não temos em nós nenhuma partícula divina. O divino está em nós como presença, e não como substância da nossa realidade. Então nós podemos caminhar em direção a Ele, porque Ele nos guia. E aí ele diz, a guia de Deus, sendo guiados pelo próprio Deus, eu consegui romper a barreira do puramente humano e compreendê-lo na sua transcendência. Ele está acima de mim, não acima fisicamente, mas é uma outra categoria, é uma outra realidade. Eu não sou Deus, Deus não está em mim como divindade na minha experiência, ou na minha substância, ou na minha natureza. Ele está em mim como presença. E porque Ele está em nós como presença, nós podemos avançar no conhecimento dEle cada dia mais. E quanto mais nos dedicarmos a isso, mais dEle nós compreenderemos, porque Ele é presente em nós. Então Paulo diz, essa presença divina em nós, que nunca se afasta de nós, que nunca nos deixa, porque se essa presença sair, nós desapareceremos. Então é uma presença que se mantém em nós e que nos possibilita tanto a existência como a vida na existência e a eternidade como será gloriosa, segundo diz a palavra do Senhor. Então o que nós queremos nessa manhã refletir e compreender é que Deus é sempre Deus, sendo Ele sempre Deus, cria todas as coisas a partir de um plano, não é nada improvisado, não é nada acidental, não é nada por acaso, tudo vem a existir dentro de um plano. Quem executa esse plano, quem consuma esse plano é o próprio Senhor Jesus, o verso 11 aqui vai dizer isso. E esse Deus que é tão Deus em si mesmo, se abre para nós, para possibilitar essa relação com Ele. Ele permite que nós tenhamos essa relação com Ele. Uma vez compreendendo que nós somos capazes de nos relacionarmos com Ele, Ele nos mostra que está em nós como presença e que nós não somos deuses, mas que vivemos nessa absoluta dependência dEle eternamente. E a construção disso é Ele mesmo que opera. Ele opera em nós isso. E quando chegar o tempo determinado por Ele, nós seremos elevados a um plano tal que nos possibilitará responder essas verdades todas de uma maneira muito livre, muito plena, muito absoluta nesse sentido. Então a existência é essa grandeza. Existir tem essa grandeza. Existir tem essa beleza, existir tem essa realidade. E quando isso terminar, a unidade da Trindade, né? essa unidade que há na Trindade, ou essa união talvez não seria bom, mas unidade fica melhor, né? Essa unidade que é a Trindade, será a unidade de toda a criação nele, com ele e para ele. Então essa igualdade que é da Trindade será igualdade em toda a criação nele, com ele e para ele. E essa harmonia que há na Trindade será a harmonia de toda a criação nele, com ele e para ele. Paulo termina isso dizendo, e assim Deus então será tudo em todos. Ele se mostrará absolutamente supremo, tudo em todos. Então, tudo em Cristo, tudo em Deus. Deus em Cristo, Deus em tudo. Então, esse universo, essa criação, cumprirá todo esse propósito belíssimo de Deus em trazer à existência todas as coisas. Então, nós estamos caminhando. Agora é um caminhar. Até lá, nós vamos viver crescendo. É um crescimento sempre, cada vez crescemos mais. Mas se abrindo uns para os outros, para a conversa, para receber, para dar, porque nós convivemos dessa forma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude,
que nós possamos ser sempre abertos para isso, estar sempre aberto para isso, para vivermos essas experiências em nome de Jesus. Amém e amém.